Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Uma boa fase aí de final de ano para todos, né? Vou fazer depois uma mensagem aí do canal para o fim do ano. E espero que tenha sido aí um Natal também bem legal. Mas a gente vai trabalhar ainda, né? Vamos, conforme eu comentei no último vídeo, a gente vai falar hoje sobre gerenciamento de dados. E eu acho que a temática é tão relevante que no mês de janeiro a gente vai continuar falando sobre tecnologia, tá? Vamos falar sobre data science, vamos falar sobre big data para negócios, vamos falar sobre BI, sobre inteligência de negócios, tá bom? Então a gente vai ter uma live em janeiro e vamos envolver pessoas estratégicas para que a gente consiga discutir melhor a praxis dessa história toda. Mas vamos trabalhar. A ideia é que a gente consiga trazer para vocês hoje uma visão geral, com alguns modelinhos, do que significa essa coisa de gestão de dados. Principalmente nessa febre que se chama LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não vou falar sobre a lei, não agora, mas vamos falar sobre o centro da lei, que é a questão da gestão de dados, tá certo? Falar um pouco sobre algumas metodologias e alguns conceitos, né? Vamos lá, vamos começar a trabalhar. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que obviamente isso é uma conversa retórica, né? Já é um clichê, há uma grande enchente, né? Um overload de informação, há um Big Data enorme. Vamos entender por Big Data um conjunto não estruturado de dados, com volume, variabilidade, veracidade ou não, enfim, muito grandes. Isso é ingerente. Então, momento em que você tem uma organização, tem uma empresa, você precisa tentar entender como é o volume geracional de dados e informação na sua empresa e, a partir dessas perspectivas, criar possibilidades de analisar todo esse conjunto de dados e informações e, em cima disso, obter vantagens, obter base para inovação, enfim, para reestruturação e desenvolvimento de produtos e serviços. Então, mais do que nunca, armazenar e gerenciar dados se torna mais do que estratégico, na minha concepção, fundamental nessa tal era da informação, que eu, inclusive, é uma expressão que não uso mais, né? Eu acho que estamos agora, mais do que nunca, como diz o Peter Senge no livro A Quinta Disciplina, estamos na era da aprendizagem. Mais do que nunca, as empresas precisam ser flexíveis, compactas, e em cima desse direcionamento cultural, esse aspecto tecnológico é inerente, né? Então, gerir dados passa pela função de armazenamento, de organização, de gerenciamento para o uso. Então, gestão da informação pura, né? Conceito que a gente já viu em outros vídeos aí. Tá? Essa é a imagem mais comum de representação de um banco de dados, né? Aqui a gente tem um exemplo de um banco de dados, de uma concessionária de energia, onde você tem as entidades, os relacionamentos aí, né? Aí as entidades, os clientes, os medidores, as contas, e os relacionamentos são os entrelaçamentos entre essas entidades. Vocês lembram que no último vídeo a gente falou sobre sistema de informação, e os sistemas, eles são ou não, possuem ou não interseções, né? Essa perspectiva de interseções aí dos sistemas está bem clara aí, quando a gente vê esses relacionamentos entre as entidades, entre os caracteres, e em cima disso você tem as demandas externas para o banco de dados, no caso o faturamento para o financeiro, a leitura do medidor para o funcionário que vai fazer ali a aferição, né, o processamento dos pagamentos, né, enfim, o corte ou a liberação do serviço. Tudo isso vai ser possível a partir dessa estruturação do banco de dados. Tá? Então, o que é, né, o banco de dados? Vamos alguns conceitos aí do Efraim Turban, que é um autor que fala muito sobre a administração do sistema de informação, já o citei em outros vídeos, e vamos falar também dos conceitos aí que vem aí do Loudon e Loudon, né, que trabalha um pouco também essa parte de administração de sistemas de informação, principalmente para a área de marketing. Então vejam, é um agrupamento lógico e organizado de arquivos interrelacionados. Esse, para mim, é o mais legal de todos os conceitos. Por quê? Porque ele é simples, ele é objetivo,
ele é claro. O foco é consolidar registros que vão ser armazenados de maneira prévia em arquivos separados, categorizados, tá certo? Para que esses arquivos possam atender a várias necessidades de aplicações diferentes. Então, esses dados armazenados, eles são independentes dos seus programas aplicativos. Então, por exemplo, eu sou um banco e eu tenho lá os dados de um determinado cliente que está no meu banco há 25 anos. Tem um histórico lá de rentabilidade de aplicações, enfim. Tá? Esse cliente resolve sair do meu banco e vai para uma outra instituição financeira. Pela questão do sigilo bancário, obviamente que eu não posso compartilhar informações com outro banco, mas o meu cliente é o dono dessas informações. Então ele leva com ele todo o seu histórico, todos os seus extratos, toda vamos chamar assim, o dossiê documental que se faz necessário para ele ser categorizado no outro banco. Tá certo? Então isso tudo em cima de um conjunto de dados. Se não existisse, não seria possível essa classificação. Tá? Então eu acho que a gente tem que entender que essa abordagem de gerenciar banco de dados, ela tem como grande foco a capacidade do que se chama em tecnologia de interoperabilidade. Tá? A palavra é tão assustadora que eu vou até aparecer aqui. Né? Vou assustar mais, mas a interoperabilidade é quando você cria sistemas que conseguem se conversar independente do fabricante. Então eu tenho uma base de dados que pode ser lida ou gerida por um sistema da Microsoft, um SQL, ou pode ser lida por um outro sistema como o da Oracle. Tá certo? Eles vão ter a capacidade de leitura porque, vamos dizer, o conjunto, o formato, a estrutura daquele banco de dados é possível de gerar essa interoperabilidade. Então, desde já, uma dica importante para quem não é de TI, e é importante frisar que eu não sou essencialmente de TI, eu trabalho com gestão, né? Então eu olho, preciso ter a visão sistêmica, aquela que a gente viu no último vídeo também, preciso entender o funcionamento das partes para compreender o todo. Então, um conselho inicial: você quer estruturar seu banco de dados, procure utilizar uma linguagem que permita a interoperabilidade. Tá? Isso é, assim, condição, como dizem os advogados, condição sine qua non. Tá? Sem isso você vai ter muitos problemas e isso é caro. Tá? É importante frisar. Então, voltando aqui, né, a gente tem, vamos dizer assim, a obrigação de entender quais serão os aplicativos, né, que vão demandar nosso banco de dados, e a partir daí a gente vai conseguir definir da melhor forma o nosso DBMS. O que é o DBMS? Database Management System. Né? É o nosso sistema de gestão, de gerenciamento de banco de dados. Em português a sigla é SGBD. Tá? Então o que ele faz? Ele traduz o banco de dados nas informações que o aplicativo, o programa em si, pede. Então a gente vai ter uma imagenzinha aí bem interessante e mostra que você tem um terminal de consulta na parte superior esquerda. No caso, superior esquerda para mim, superior direita para você provavelmente. Então, tem lá um terminal de consulta e você tem todos os processamentos de transação que estão acontecendo aí dentro desse banco de dados. Você tem, vamos dizer, um programa focado para a conta corrente, um outro programa focado para a conta poupança e outro programa para financiamento. São os apps, são os aplicativos. Para esses programas acessarem informações estratégicas do banco de dados do cliente, ele precisa desse sistema de gerenciamento aí que vai intercambiar, vai ser a interface de, vamos chamar assim, ajuste, de equilíbrio do tipo de informação para o formato que ela vai ter para quem vai consultar. Então, eu acho que ficou mais ou menos claro. Ele é um tradutor, vamos chamar assim, das informações que estão organizadas no BD para o aplicativo que demanda o BD, tá bom? Então, antes de tudo, né, os bancos de dados eles precisam ser projetados para serem invisíveis, né, transparentes ao usuário final. Então, o gerente de pessoa física daquele banco que está acessando as informações, para ele
é transparente, ele não tem essa ciência, vamos chamar assim, essa noção, essa consciência de toda a estrutura de TI que existe por trás daquela informação que ele acabou de acessar. Tá? Então, para interagir com esses sistemas de gestão de banco de dados, a gente precisa conhecer os procedimentos, tá? Precisa de especialização específica, né? ou melhor dizendo, conhecimento técnico específico para cada tipo de SGBD. Tá? Então, assim, todo o trabalho, a gente pode dizer que o trabalho braçal de tudo isso está lá dentro dessa estruturação do banco de dados e do sistema de gestão desse banco. Isso é realmente fundamental para qualquer gestão de informação dentro de uma organização. Então, essas linguagens precisam ser, conforme eu disse para vocês, interoperáveis, precisam se comunicar, mesmo que sejam de fabricantes diferentes. Tá? E aqui a gente tem o SGBD de outra forma. Né? Aqui você tem os tipos de dados diferentes no banco de dados, você tem o SGBD aí concentrando aí, retirando, extraindo esses tipos de dados, e aí o dado classificado como A vai para o aplicativo A, que gera por sua vez um gráfico. A imagem do dado ou do conjunto de dados foi para gerar um gráfico. E assim sucessivamente. O programa B acessou os dados classificados com a letra B, gerou um relatório. Aí vocês observam como é que funciona. Então, para esse usuário final, toda essa arquitetura ela é transparente. Ele não enxerga isso, ele pega a informação final. E no final das contas é isso. Os gestores de informação, alinhados com todo o profissional, toda a equipe de tecnologia da informação, ele precisa gerar essas ontologias, essas representações de maneira rápida, ágil, funcional, para que o nível estratégico da organização tome decisão segura em velocidade de cruzeiro, vamos chamar assim. Tá? Então, quais são as funções aí da gestão de banco de dados? Primeiro, é fundamental que o SGBD consiga gerar uma atualização de qualidade e uma manutenção desse banco. Então, estou falando de atualização, de manutenção, estou falando de, enfim, escaneamentos, observação quanto à questão de segurança da informação, segurança desse banco de dados em relação a invasões, por exemplo, entre outros trabalhos, vamos saber, mais técnicos da área de TI. O outro ponto é o fornecimento das informações que são demandadas. Então, o sistema precisa garantir que a informação que está lá no banco de dados chegue até o aplicativo da forma adequada e na velocidade também sugerida ou necessária por parte de quem demanda. Tá? E, obviamente, um fornecimento, né, de capacidade de resposta por meio de um software de gestão de banco de dados que seja importante e que, mais do que nunca, como a gente tem observado e vivenciado no nosso cotidiano, possa também funcionar bem na nuvem. Né? A gente tem hoje nas extranets aí de grandes empresas, né, classificando rapidamente a extranet como uma intranet com maior expansão espacial geográfica, mas que não é a internet, visto que tem um acesso mais restrito. Então você tem extranets aí com uma base enorme de informação que está em nuvem, tá certo? Com uma gestão de segurança de informação bem alta, né, com relação às permissões de acesso, a quem acessa, horário de acesso e tudo mais, terminais específicos e tal. Né? E nesse tempo de home office que a gente vive, eu vou até aparecer de novo aqui, porque é importante a gente pensar nisso. Nesse tempo de home office, mais do que nunca, a segurança de informação das empresas está super ameaçada, porque a sua casa não é a empresa. Então ela precisa criar uma plataforma que permita com que todas as sistemáticas de segurança, firewall, barreiras de entrada, que existe lá no computador que você usava na sua sala na empresa, estejam também funcionais na sua casa. Então há um nível de risco muito grande de invasão, enfim, de hackeamento de informações. Mais do que nunca, essa perspectiva da gestão do banco de dados é fundamental dentro desse escopo da atual fase que todos nós vivemos e que me parece está sendo adotada de maneira mais genérica pelas empresas a partir da economia operacional gerada. Mas tem muita gente já criticando o excesso de home office, de regime de home office. E isso a crítica não é pelo fato das pessoas não estarem na empresa,
e pelo fato das relações de criatividade estarem sendo cerceadas. E o nível de estresse das pessoas que estão em home office aumenta, porque a carga horária de trabalho também aumenta. Tá? É impossível de não acontecer. Então cabe aí também uma reflexão sobre isso. É importante a gente pensar a respeito. Então a gente já está quase finalizando o vídeo. Vamos continuar aqui. A gente tem alguns tipos de bancos de dados, né? Os bancos de dados operacionais, que trabalham aí dados mais detalhados, vão ser necessários para apoiar processos, né? Muito focados, processos que se repetem, né? Processos vinculados aí aos sistemas de processamento de transação, os SPTs, atividades muito repetitivas. Você tem os bancos de dados distribuídos, que eles vão ser aí, vamos chamar assim, cópias, né? Vão ser o que o pessoal chama de redundância de banco de dados. Eu posso ter um banco de dados dentro de um servidor físico na minha área de TI, mas esse banco de dados também está num provedor estratégico por uma questão de backup, e também está distribuído em pedaços nos computadores pessoais de 3 ou 4 ou 5 executivos aí que fazem parte desse grupo de gestão de TI. Né? Você tem também aí os bancos de dados externos, então a nuvem, né, é o grande exemplo, e os bancos de dados específicos. Eu vou entrar no foco principal do banco de dados aqui de marketing, database marketing, que é utilizado pelo CRM, né, pelos sistemas aí de gestão de relacionamento com o cliente. Né? Esses bancos de dados eles têm todas as informações do cliente, a partir de toda a relação de contato que ele tem com a empresa, do vendedor ao cobrador, vamos chamar assim. Cada momento que há contato, tudo é registrado, toda a persona do cliente é construída, e isso é fundamental para a criação de estratégias de retenção, de recuperação e de captação de clientes, né, por parte das empresas, dos departamentos de marketing aí. Então a gente vai falar um pouco sobre cada um, mas só para vocês entenderem, né? Então, nesse sentido, aí, o DBM, como eu falei, é uma ferramenta de marketing utilizada para armazenar os dados dos clientes, análise de perfil, essencial aí como ferramenta de TI para poder isso funcionar, e permite ações bem customizadas em relação à exploração do público-alvo. A princípio, exploração no bom sentido, tá? Outro ponto, quando ele fala do uso de TI como essencial, eu vou rapidamente aparecer para vocês para contar um caso interessante. Eu conheci uma empresa que ela mal utilizava o Excel, e as informações dos clientes, as entregas das peças que eles fabricavam, isso era tudo registrado em post-it na parede. Ele não atrasava uma entrega. Então o que eu quero dizer? Que antes de você adotar a tecnologia A, B ou C, é preciso você entender se ela vai de fato te apoiar, se ela vai ser essencial para o seu modelo de negócio. Porque o seu modelo de negócio, se ele é funcional, parabéns para você. Você pode não ter nível universitário, não ter conhecimentos avançados de gestão, mas você criou um modelo tácito que funciona bem, ótimo. Ótimo, parabéns. Não estou dizendo para você não evoluir, você tem que evoluir, claro, né? Mas é importante entender, antes de pegar a tecnologia, a filosofia de uso, para que a tecnologia seja suporte, não prisão. Cuidado com isso, tá bom? E aí, continuando aqui, a gente tem aqui um modelinho aí, um desenhozinho legal aí, de um banco de dados de marketing. Você tem aqui o cliente, a informação é coletada a partir dele, você tem todo um processo de geração, de comparação, de análise, para separação dos perfis. Inclusive, também há uma alimentação de bases externas. Inclusive, existem empresas que vendem informações minhas e suas por aí para várias outras empresas, né? Então, eu pesquiso em fontes externas, agrego informações a esse banco e aí eu vou criando ações direcionadas, promocionais, enfim, de recuperação de imagem, até quando se fala de imagens maculadas por algum erro da empresa, né? O Peter Drucker falava muito fortemente que qualquer problema que aconteça na ponta para o cliente, a culpa não é do funcionário que, vamos dizer, estava presente no momento do problema. A culpa é da empresa, porque é um organismo. Então eu preciso entender bem todos os processos que envolvem todas as ações de cada setor da empresa. Por isso que é tão importante mapear processo, pessoal.
é tão importante. Tá? Aí você tem a Data Warehouse, que é um banco de dados adicional, tá? Ele tem a projeção dele para dar suporte aos SADs, né, que são sistemas de apoio à decisão. Se houver tempo, em janeiro a gente vai falar sobre SPT, sobre SIG e sobre SAD, tá bom? Então ele disponibiliza informações específicas para tomada de decisão. Ele é mais, vamos chamar assim, ele é mais, como é que eu posso falar? É mais profundo, né? É mais aquela coisa do deep drawn, do mergulho profundo de informações mais específicas, tá certo? Ele também gerencia vários fluxos de informação de dados corporativos de fontes externas e tem vários tipos de versão do Data Warehouse. Inclusive tem os data marts que você tem no seu celular, no meu celular também tem, que são bancos de dados mais ágeis porque são menores, são versões extraídas de dados maiores. Tá? Então, a própria agenda do seu celular, com, sei lá, 3.000 números, isso é um data mart. Só para a gente ter uma noção mais tangível do exemplo. Então, aqui você tem as fontes internas, as fontes externas. A Data Warehouse faz a combinação do que ela precisa e traz para análise de dados até gerar aí os relatórios que são demandados, tá certo? Ele puxa o que é como se ele fosse um banco de dados à parte que puxou de vários bancos de dados diferentes informações específicas que ele combinou para uma demanda que foi feita para ele. Tá? Então isso é mais sofisticado. Tá? A mineração de dados é uma atividade cada vez maior para a ciência de dados, para data science, né? Sobretudo para data science for business, e ela tem por foco justamente minerar dados. Onde é que ela mais funciona? Em big data gigantescos aí não estruturados, né? Ficou até meio redundante, como ficou em inglês e português, acho que vocês não notaram, mas o Big Data já é um conjunto não estruturado de dados. Então minerar dados aí é muitas vezes fundamental para a empresa, né? Então o propósito da ferramenta é identificar automaticamente padrões que se repliquem, padrões de relacionamento que aconteçam, e em cima disso a gente consegue extrair informações importantes. A gente consegue, por exemplo, descobrir fatos geradores de problemas específicos num processo, num produto, num serviço, enfim. São ferramentas de análise estatística que estão embutidas, linguagem de aprendizagem de máquina, são coisas bastante técnicas que, vamos dizer, suportam uma função do data mining. Então é importantíssimo para a extração e análise de dados. Sem ele a gente não consegue um funcionamento da tal da data science. Vale salientar que a data science é uma ciência, vamos chamar assim, interdisciplinar, que envolve ciência da informação, ciência da computação, estatística, e que tem por foco analisar o ciclo de vida do dado, desde a criação até a exclusão desse dado. Então é importante a gente ampliar o escopo da leitura do que é data science, tá bom? E por aí vai, você tem análises que vão ser realizadas em função da geração de conhecimentos específicos, principalmente, isso aqui é muito importante, para criar modelos de predição, tá? O que é aí um modelo de predição? Modelo de predição é quando você consegue antecipar cenários e tomar decisões antes de que determinadas situações aconteçam. Empresas que têm uma maturação técnica boa e uma cultura de engajamento nesse aspecto também funcional, o que significa isso? E contratam consultorias, por exemplo, para agregar o valor que elas não têm ou para agregar a neutralidade e a isenção que elas não têm ou não vão conseguir ter por questões internas, organizacionais. Elas conseguem fazer esse tipo de análise de cenário com muita precisão, com um grau elevado de estimativa, e em cima disso elas projetam decisões assertivas, muitas vezes decisões bem estratégicas. Vou dar um exemplo, a gente está fechando o vídeo agora, a gente está fazendo agora, a consultoria está fazendo um trabalho onde a gente fez um mapa de processos, a gente gerou para cada processo uma linha de documentação gerada, então a gente fez um catálogo de documentos, criou uma classificação desses documentos, colocou dentro de um servidor na área de TI da empresa e está agora fazendo testes com software de mineração de texto, para poder fazer combinações de textos desses documentos específicos e ajudar no diagnóstico e na tomada de decisão jurídica da empresa. Vejam que coisa interessante, isso é apenas uma das possibilidades, né? Então, pessoal, esse é o fechamento do assunto do mês de dezembro. A gente continua falando sobre tecnologia em janeiro, tá? E vou mandar para vocês já um vídeo de
enfim, uma mensagem de final de ano para que a gente possa ter um ano novo bem rico de conhecimento, de serenidade e de esperança. Valeu, obrigado por acompanhar o canal. Vocês devem ter notado que a gente espaçou mais os vídeos nesses últimos 2 meses. Já expliquei, minha família cresceu, então está mais puxado nossa rotina. Nosso canal é independente, nosso canal é simples, mas ele tem por pressuposto ser, vamos dizer assim, minimamente qualitativo no conteúdo, a partir da minha vivência, a partir das informações que eu busco, que eu aprendo, que eu estou aprendendo sempre, graças a Deus, na nossa vivência profissional, né? E a promessa do canal, eu acho, está sendo cumprida, né? Trazer conteúdo relevante para o seu cotidiano dentro da área de gestão. Tá? Então, valeu, obrigado. Aguarda aí a mensagem de final de ano e a gente vai se ver em janeiro.